Fala galera, aqui é o Páscoa. Eu tô fazendo esse vídeo porque a gente tá. Amanhã é o dia de eleição e a gente tá apoiando aí a Renata Falzoni a tentar uma vaga de deputada estadual aqui no estado de São Paulo para defender a causa da bicicleta. O que acontece nos nossos grupos tá tendo. Eu tô indignado porque tem uma galera falando que não vai votar nela porque ela tá num partido socialista, entendeu? E com aquela velha ladainha de esquerda, disso, daquilo, aquela coisa toda. Então. Eu vou pedir para vocês um pouco de pragmatismo. Eu vou contar um pouco da nossa história, que é a minha e a da Falzoni também, que se mistura nesse lado da luta por melhores condições de bicicleta. E eu quero que vocês primeiro me respondam qual o partido de direita que fez alguma coisa em prol da bicicleta, alguma política pública em prol da bicicleta. Fica o desafio para vocês me explicitarem qual foi, o que eles fizeram. Coloca aí nos comentários aí desse vídeo no Instagram, no YouTube, onde vocês verem. É o seguinte, vou contar um pouco da nossa história lá atrás. Eu comecei nessa luta por bicicleta em 2004. Aí conversar com políticos, tentar alguma coisa, que é assim que funciona o ativismo. A gente tem que chegar lá para eles e falar, olha, a gente precisa de ciclovia aqui, tá morrendo gente aqui, mostra dados, levanta tudo isso aí para eles, para convencer eles a tentar fazer algo pela bicicleta. Eu tô nessa luta desde 2004. A Renata tá desde a década de 90. Para vocês terem uma ideia, ela foi candidata a deputada, a vereadora em São Paulo, pelo PSDB, gente. Vocês estão reclamando que ela tá no PSB? Ela tava no PSDB, isso daí na década de 90, tá? Ela conseguiu 8 mil votos e infelizmente ela não entrou, mas até aí, depois ela passou a lutar pelo ativismo do mesmo jeito que eu fazia mesmo, nos bastidores, tentando alguma coisa. A gente conseguiu, por exemplo, é tudo sempre muita luta. Todos os governos que a gente pegou praticamente foram de direita, tanto no governo do estado como na própria prefeitura de São Paulo. E aí a gente conseguiu, por exemplo, depois de muita luta, alguns bicicletários em algumas estações de metrô. A gente conseguia, por exemplo, a gente conseguiu as ciclovias ali de Moema, aquelas ciclofaixas de Moema ali, que era mais ou menos um teste que a prefeitura fez para ver se funcionava as coisas. Isso, anos e anos, a gente apresentando o projeto, mostrando dados, mostrando onde a pessoa morria, mostrando onde precisava de ciclovia, e era sempre assim. Todas as nossas conquistas eram migalhas, migalhas mesmo. Aí mais ou menos em 2000, eu não me lembro qual foi o ano que saiu a ciclofaixa, que era um governo, se eu não me engano, do Kassab, gestão Serra Kassab. A gente conseguiu as ciclofaixas de lazer também, aquela coisa, né? Putz, muita luta, conseguimos lá uma coisa, sempre que a gente conseguia, lá estavam os governantes aparecendo lá, dando entrevista, falando, nossa, estamos fazendo pela bicicleta e tudo mais. Em 2008, por exemplo, desde 2006 eu estava batalhando por um treinamento para motoristas de ônibus de São Paulo, para diminuir o número de mortes, que antes daquela época lá, para vocês terem uma ideia, morria mais ciclistas com ônibus, que eram 15 mil ônibus em São Paulo, contra 5 milhões de carros. Então morria mais gente vítima de ônibus do que de carro. E a gente querendo fazer um treinamento com os motoristas de ônibus. E o governo falava, ah, não, beleza, faz aí o treinamento, mostra pra gente. Então, mas tem que fazer nossas horas vagas, eu tenho que parar meu trabalho para me dedicar a isso daí. E demorou uns 2 anos, a gente conseguiu fazer. Foi muito alavancado também por causa da morte da Márcia Prado na Paulista por um motorista de ônibus. Aí no mesmo ano, em 2009, a gente conseguiu fazer o treinamento. Fizemos um treinamento ali no Ibirapuera. E o que aconteceu? Se lembra do Xandão aí, que vocês falam tanto? Ele era secretário de transportes aqui do município de São Paulo. E daí ele tava lá, participou lá do seminário que a gente fez, deu entrevista, falou com todo mundo. Nessas horas, esses caras estão lá. Mas na hora que a gente tá ali ralando, você não vê nenhuma atitude deles ali para ajudar. Dessa galera da direita, infelizmente, tudo que eles dão são migalhas. Aí, em 2012, para vocês terem uma ideia, eu e a Falzoni, nós dois participamos da montagem do plano de governo do Serra em relação a bicicletas. A gente colocou um monte de coisa no plano de governo, colocamos lá 400 km de ciclovia, colocamos uma coordenadoria da mobilidade humana, um monte de coisa muito legal, mas sabia que depois de eleito aquilo lá ia ser um parto para conseguir, um verdadeiro parto. Só que aconteceu, o Haddad ganhou. O quê? Um governo do PT, e a gente estava ali apoiando o governo do PSDB. Ferrou, né? O que vai acontecer com a gente da bicicleta? Tudo que a gente vem lutando há tantos anos para conseguir algumas migalhas, ferrou agora, um governo que não tem nada a ver, né? O que aconteceu? O cara foi lá e colocou ciclovia em
tudo quanto é lugar. Ele pegou, simplesmente catou nossa causa, falou, vamos fazer, e fez. Tudo aquilo lá que a gente estava há anos planejando lá, de ciclovias, de rotas, ciclovia na Eliseu de Almeida, o plano cicloviário, tudo aquilo que eles fizeram já está planejado, mapeado, desde a década de 90, que a gente vem fazendo, mostrando para a prefeitura, estavam todos os documentos deles lá, eles só pegaram e fizeram, simplesmente fizeram. Aí o que aconteceu? O Haddad saiu. A nossa sorte foi porque, quando o Dória entrou, ele colocou lá, como secretário de transportes, um cara que ele era ciclista. E é um infiltrado nosso, praticamente, né? Um cara que é amigo meu, pessoal, ele entrou lá como secretário de transportes, e aí o que aconteceu? Ele falou, começou a chover um monte de pedido de retirada de ciclovias. Vocês se lembram que começou a sumir ciclovias assim, lá no Morumbi, uma em Pinheiros, simplesmente de manhã já não tinha mais a ciclovia? O que acontecia? A subprefeitura lá, que era contra aquela ciclovia, aquele cara que eles foram colocados ali, é óbvio, né? Foi colocado um subprefeito ali de direita, do partido do Dória, foi colocado, ele foi lá e arrancou a ciclovia porque os comerciantes não gostavam, entendeu? Aí, quando saía, falava, pô, foi a Secretaria de Transporte que fez, e eles não sabiam de nada. Então, para ele foi cozinhando o galho e falou, não, façam aí, mandem pra gente aqui as ciclovias que vocês realmente querem que saiam, e a gente vai, enquanto isso, montar um plano novo. Eu comecei a enrolar, basicamente, os caras. O que eles fizeram? Eles trouxeram uma lista com todas as ciclovias de São Paulo. Até a ciclovia da Paulista estava na lista para ser retirada por vereadores da base governista, entendeu? Aí a nossa sorte, aquele megalomaníaco do Dória, ele saiu pro governo do estado e assumiu o Bruno Covas. E o Bruno Covas era amigo pessoal desse cara, e desse secretário. E ele convenceu a ele a não retirar as ciclovias. E graças ao Bruno Covas, que infelizmente não tá mais aqui, um cara decente da direita, um dos poucos decentes, as ciclovias foram mantidas e melhoradas. Mas fora isso, gente, a gente sempre lutou por bicicleta, a gente vai conversar com eles. A própria Rota Márcia Prado aqui, que a gente tenta fazer há muitos anos no governo do estado, e o negócio não sai. A única vez que saiu foi porque assumiu o Márcio França durante 9 meses ali, aí ele conseguiu liberar o Pedro Anchieta, liberou a verba para fazer a Rota Márcia Prado, só que daí ele não foi eleito, entrou o Dória e tudo foi engavetado novamente. Então, a gente aqui, que trabalha lutando por bicicleta, a gente sabe que a gente tem 3 cenários aí. Um cenário de um cara que sei lá que ele vai fazer, não tem a mínima ideia do que ele fez, o cara nem paulista é. Um outro cenário que é a atual gestão, essa mesma gestão que acabou impedindo praticamente que a gente não conseguisse fazer mais do Pedro Anchieta, que não fez a Rota Márcia Prado, que prometeu, apresentou projetos maravilhosos pra gente e não entregou a porcaria da Rota Márcia Prado. E o DBM mesmo, nunca apoiaram, desde 2012 a gente fazendo o DBM, sempre criando dificuldades. Todo DBM que a gente organizava, eu tinha que ir lá assinar BO no final do DBM pra polícia, porque eu tava fazendo um evento não autorizado, entendeu? Mesmo tentando o máximo de autorização, sempre eu tinha que fazer assinar alguma coisa. Nunca ajudaram na porcaria do DBM. E depois, eles estavam esperando só acontecer isso, aconteceu essa fatalidade no último DBM, o único acidente que teve no evento, aconteceu a fatalidade, e o que aconteceu? Agora a gente não consegue mais fazer, por causa do quê? Por causa dessa merda, desse governo aí. Então eu tô fazendo esse vídeo assim, aqui eu sei, se ganhar esse Tarcísio aí, ou ganhar esse outro, aí tá ferrado, a gente não vai conseguir mais. A gente tá, se a gente quiser lutar por bicicleta, a gente tem que se aliar com o governo de esquerda. Infelizmente pra muitos, mas felizmente pra gente da bicicleta, pra gente que apoia na bicicleta. Por isso, se você realmente quer lutar por bicicleta, não quer lutar num candidato, não quer votar num candidato socialista, tudo bem, não vota, mas acha alguém na direita que vai defender a gente. Acha alguém no meio do seu espectro político que vai defender a gente. Não vai votar em gente que vai lutar contra a gente lá dentro. Por favor, é isso que eu peço, um mínimo de pragmatismo. Esqueçam essa coisa de socialista, comedor de criancinha, apropriada das nossas casas. Isso aí não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Se vocês quiserem discutir isso, vamos estudar um pouco mais o que é socialismo, o que esses caras defendem, o que o comunismo defende, que nem tem comunista nesse país aqui praticamente. Vamos estudar isso daí pra depois pensar em alguma coisa. Então, galera, é isso aí. Amanhã vamos votar. Eu vou votar na Renata Falzoni. Peço pra todo mundo que puder aí, vote 40400, que é o número dela. E sei lá, vamos ver o que vai acontecer segunda-feira. Um abraço, até mais.